O ponto que eu venho chamar a atenção aqui hoje, a convite da TV Unesp, tem a ver com o efeito de toda essa mobilização social em torno da pandemia sobre a infância. Meu nome é Juliana Pasqualini, eu sou docente do Departamento de Psicologia no campus de Bauru, da Unesp, e eu estudo processos educativos e desenvolvimento infantil. Pois bem, aqui no estado de São Paulo nós estamos em quarentena oficial. Muitas pessoas trabalhando de casa, escolas fechadas, crianças sem aulas, o que significa filhos em casa em tempo integral. E esse talvez esteja sendo um dos maiores desafios para muitas famílias. Para famílias de baixa e baixíssima renda, a gente sabe que isso tem inclusive implicações na alimentação diária das crianças. Isso traz também toda uma logística para conciliar trabalho e o cuidado dos filhos. Tamanha quebra de rotina e essa própria experiência de distanciamento ou isolamento social tem um impacto dramático sobre todos nós que estamos tendo esse privilégio de ficar em confinamento. Bom, se para os adultos está tão difícil já lidar com essa circunstância, essa sensação de que a vida está em suspenso, a gente precisa prestar ainda mais atenção em como tudo isso afeta as nossas crianças. Como será que os nossos pequenos estão vivenciando tudo isso? O que eles estão compreendendo sobre tudo que está acontecendo? O que eles não estão conseguindo entender e como estão lidando com essa incompreensão? O que é que estão sentindo as nossas crianças? A explicação sobre o que está acontecendo, que tem a ver com o plano cognitivo do entendimento e as emoções que tudo isso desperta, que tem a ver com o plano afetivo dos sentimentos, são dois aspectos que a gente precisa cuidar com bastante sensibilidade e atenção na nossa interação com as crianças durante essa pandemia. E são aspectos que não se separam. Quando a gente conversa com a criança para explicar o que está acontecendo, a gente está também estabelecendo com ela uma conexão afetiva, manifestando, transmitindo e recebendo emoções. E quando a criança entende melhor o que é que está acontecendo, ela tem mais recursos para lidar com as emoções que tudo isso tem despertado. Mas como conversar com as crianças sobre a pandemia? Como explicar o que está acontecendo? O que deve ser explicado e o que não é pertinente informar as crianças? Qual é o limite das informações que devem ser disponibilizadas? Essas são certamente questões que têm surgido com frequência para quem está em contato direto com crianças nesse período. Em relação a isso, em primeiro lugar, a gente precisa considerar a idade da criança. A forma de conversar e o conteúdo da conversa devem ser diferentes a depender da idade. Para crianças menores, a gente precisa encontrar meios mais lúdicos e concretos de explicação. O que está em questão é a relação saúde-doença e a capacidade que seres invisíveis aos olhos, como os vírus, têm de nos provocar adoecimento e até a morte. E aí, se a gente parar para pensar, a gente entra em uma questão que não é tão simples na infância e que tem a ver com coisas que existem e coisas que não existem. E por que eu estou dizendo isso? Bom, o bicho-papão a gente não vê e ele não existe. O amigo imaginário a gente também não vê e ele existe apenas na dimensão da fantasia infantil. O vírus a gente também não vê a olho nu, mas ele existe e tem efeitos muito objetivos sobre a realidade. Então vai ser importante trabalhar essa ideia de um ser, um bichinho, que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequenininho que a gente não consegue enxergar. Um bichinho invisível. E que apesar de tão pequenininho e que apesar de invisível, é um bichinho danado que consegue entrar no nosso corpo e deixar algumas pessoas doentes. E é um bichinho que passa de pessoa para pessoa. Quando a gente se abraça, se beija, conversa, ele dá um jeito de pular de uma pessoa para outra. Às vezes ele fica até esperando em cima de uma mesa, de um corrimão, quando passar outra pessoa por ali meio de bobeira, ele pode aproveitar para pular nessa pessoa. Algumas pessoas nem percebem que estão com esse bichinho no corpo, não sentem nada. Outras ficam um pouco doentes, com febre, tosse, canseira, nada assim muito grave. Com quase todo mundo é assim. Mas tem algumas pessoas que ficam doentes, bem doentes,
Tão doentes que precisam até ir para o hospital e tomar muitos remédios. Pode até acontecer de a pessoa ficar tão doente que não consegue se recuperar. Algumas pessoas já morreram por causa desse bichinho danado. E é por isso que tem bastante gente que está um pouco assustada. Vejam, é importante que a conversa com a criança seja franca. A gente não deve mentir. Não devemos dizer que não há perigo, que não há risco. Devemos dizer a verdade, mas encontrar um jeito de fazer essa verdade ser acessível para a capacidade de compreensão da criança de acordo com o momento do seu desenvolvimento. E é na própria conversa com a criança que a gente vai conseguindo perceber o que ela está entendendo, o que ainda é muito abstrato, o que ela está sentindo. O que a gente precisa dizer então para os pequenos é que a maioria das pessoas que adoece fica bem, se recupera, mas está todo mundo ficando quietinho dentro de casa para evitar que esse bichinho se espalhe pulando de pessoa para pessoa e deixando muita gente doente ao mesmo tempo. E que as médicas e os médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha nos hospitais está cuidando de quem está doente. E que tem bastante gente trabalhando para inventar um remédio e até uma vacina para evitar que esse bichinho possa deixar as pessoas doentes. Tudo isso é importante porque reforça o princípio do cuidado. Estamos cuidando uns dos outros em meio a essa pandemia. Também é importante transmitir as orientações sanitárias para as crianças e explicar por que elas são necessárias, até porque elas estão vendo isso ser dito e comentado a toda hora. Precisamos explicar que se a gente lava as mãos, o bichinho vai embora, porque ele não gosta de sabão. Então, um jeito de ajudar a impedir que ele se espalhe é lavar sempre as mãos. E isso reforça o princípio da responsabilidade. Cada um precisa agir de forma responsável para ajudar a conter a pandemia. E isso também vale para as crianças. Com isso, a gente ajuda a criança a perceber que ela tem um papel ativo em todo esse processo. Mas a gente pode fazer tudo isso de uma forma leve. Transformar, por exemplo, o ato de lavar as mãos em um momento lúdico, brincante, divertido. Cultivar momentos de alegria, de brincadeira, de risadas e bobeiras. Celebrar essa possibilidade de estar juntos, tudo isso ajuda a equilibrar a tensão que marca esse momento. Para a criança pequena, a explicação deve ser simples, não há necessidade de maiores detalhes logo de início. A gente pode ir acrescentando novos elementos à explicação à medida que a criança solicita. Evitar que a criança muito pequena tenha acesso irrestrito a noticiários e informações em excesso, nesse sentido, é um cuidado importante. É interessante explicar que esse bichinho se chama vírus, coronavírus ou Covid-19, porque as crianças estão certamente expostas a essa terminologia no cotidiano e quanto mais velhas, mais atentas a isso elas são. E um outro ponto importante é ter paciência e entender que a gente vai precisar explicar mais de uma vez, várias vezes, até que a criança assimile, compreenda, mas que isso elabore essa nova realidade momentânea de vida. Também compreender que conforme o tempo vai passando, as perguntas vão se recolocando. A demora em retornar a uma normalidade conhecida pode gerar sentimentos diversos que aparecem como queixa, reclamação, tristeza, irritação, até mesmo agressividade. A gente precisa entender que as crianças estão com saudade da escola, dos amigos, das professoras, da rotina, de brincar com os coleguinhas. E que estão também entediadas, porque não é possível para os adultos ficar inventando coisa para a criança fazer o tempo todo. Precisamos ter o acolhimento necessário a esses sentimentos, ajudar a criança a perceber que é isso que ela está sentindo e por que esses sentimentos surgem. E que as outras pessoas também sentem a mesma coisa. Talvez a gente tenha diante de nós o desafio de aprender junto com as nossas crianças a ter serenidade diante de uma realidade sobre a qual a gente não tem controle. Os conflitos, as irritações, os pequenos atritos vão acontecer. E a gente precisa lidar com eles sem que eles se transformem em atos de hostilidade, especialmente com as crianças que precisam tanto se sentir protegidas nesse momento.
E quando a gente fala em comunicação, é fundamental investigar o que a criança está entendendo e o que está sentindo. Não só explicar, mas também perguntar. Prestar atenção naquilo que ela comenta, nas palavras que ela usa, naquilo que ela desenha, naquilo que ela diz para outras pessoas, por exemplo, em ligações telefônicas, como que ela explica para outras pessoas que ela não está indo para a escola. Logo no início da quarentena, circulou um áudio de uma criança bem pequena que explicava para alguém que aquele dia não ia ter aula na escola porque tinha um coronavírus que estava matando todas as pessoas. Foi muito engraçadinho, né? O coronavírus, a criança buscando uma referência conhecida para algo que se apresenta como novo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a explicação de que ele estava matando todas as pessoas. Isso é preocupante, tanto por ser falso, quanto por ser uma mensagem de pânico. O que é que sente uma criança pequena diante de um vírus que está matando todas as pessoas? A sensação de ataque, de perigo, de desamparo pode ser imensa. E nesse sentido, uma observação importante é que quando a gente se comunica com crianças, elas captam não só aquilo que a gente diz, não só as informações verbais que a gente transmite, mas também, ou sobretudo, aquilo que a gente comunica de modo não verbal, pelo tom de voz, gestos, expressões faciais, agitação, ansiedade. Não adianta dizer que está tudo bem se o nosso não verbal transmite insegurança, medo e agitação. Precisamos nos estabilizar emocionalmente para poder transmitir às crianças segurança e alguma serenidade diante de toda essa situação. Uma pergunta que pode ser muito recorrente é: quando eu vou voltar para a escola? Isso, na verdade, significa perguntar quando minha vida vai voltar ao normal. Nossa resposta deve ser a verdade. Não sabemos. Talvez demore ainda. Talvez seja logo. Temos de esperar mais um pouco para saber. Nós adultos também sentimos saudades do trabalho, dos amigos, da família e queremos que nossa vida volte ao normal, mas estamos fazendo tudo isso para evitar que muitas pessoas fiquem doentes e sofram. Compartilhar isso e proporcionar essa identificação para a criança, de saber que o adulto também sente as mesmas coisas, mas está enfrentando a situação, é algo que serve como uma referência encorajadora para a criança. Para as crianças mais velhas, que já estão no ensino fundamental, que sabem ler, já estão mais familiarizadas com conhecimentos e conceitos da ciência, o próprio conceito de vírus, por exemplo, a explicação pode ser mais objetiva. Até porque essas crianças conseguem ter uma outra dimensão da gravidade do problema pela suspensão das atividades escolares e produtivas, dimensão que as pequenas talvez não alcancem. Além disso, o acesso de crianças dessa faixa etária a informações já não é algo tão simples de controlar. Mais importante ainda se torna a orientação de conversar com a criança, investigar as informações que ela possui, a compreensão que está construindo de tudo isso que está ocorrendo, mantendo aberto esse canal de conversa. Ficar atento às alterações de humor, sinais de ansiedade, tristeza, acolher e conversar. Para finalizar, eu só gostaria de destacar que, se é válido lembrar que essa é uma situação bastante inédita, para a qual a gente não tem parâmetros exatos, ao mesmo tempo, os princípios que eu trouxe aqui não são assim tão originais ou específicos. Ouvir a criança, prestar atenção no que ela diz, no que ela pergunta, no que ela sente, naquilo que ela manifesta e no que ela tenta esconder, acolher sentimentos, amparar, orientar, explicar os fenômenos buscando uma linguagem, uma forma de dizer que seja acessível, transmitir segurança e serenidade sem negar que há riscos e perigos. Eu creio que esses são princípios válidos para a educação de um modo geral e que cabe agora adaptá-los à situação específica da pandemia e do distanciamento social. Sem romantizar ou minimizar a dificuldade daquilo que a gente está atravessando, é importante que a gente consiga perceber que, por difícil que seja o manejo da vida diária nesse contexto,
A quarentena está nos proporcionando uma oportunidade de reflexão e de convivência com as crianças que é impossível quando a roda viva do cotidiano está a todo vapor. Isso pode permitir que janelas se abram e que laços se apertem. Eu agradeço à TV Unesp por essa oportunidade.